Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que costuma sentir medo? Bom, algumas pessoas não sabem, mas a ansiedade e o medo eles têm uma relação íntima. O Dr. Aaron Beck e o Dr. David Clarke, no livro Vencendo a Ansiedade e a Preocupação, definem a ansiedade e o medo da seguinte maneira. O medo é uma resposta básica automática a um objeto, situação ou circunstância específica que envolve um reconhecimento ou percepção de perigo real ou potencial. Em termos de terapia cognitiva, a principal característica do medo é um pensamento de ameaça ou perigo iminente à nossa segurança. A ansiedade, em contraste, é um estado emocional complexo, muito mais prolongado que muitas vezes é desencadeado por um medo inicial. Medo e ansiedade são emoções que estão então muito relacionadas entre si. Elas costumam ocorrer juntas. A ansiedade, como nós vimos, ela é um pouco mais prolongada. O medo ele ocorre quando há percepção de ameaça, de perigo em relação a alguma coisa. E ambos, apesar de serem emoções que nos incomodam, que nos perturbam, que não são agradáveis de se sentir, são coisas naturais, são coisas normais e com as quais a gente deveria saber conviver. Acontece que ao longo da nossa vida, por alguma razão ou por diversas razões, nós aprendemos a nos relacionar com o medo e com a ansiedade como sendo algo muito problemático e nós desenvolvemos uma certa aversão ao medo e à ansiedade. E pessoas que costumam se sentir muito ansiosas, elas desenvolvem até mesmo uma intolerância às sensações de medo e de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, quando ela descobre que ela vai ter que fazer uma apresentação, quem sabe um trabalho na escola ou na faculdade, ou vai ter que apresentar alguns dados numa reunião do trabalho dela, ela já começa a ficar ansiosa. E no momento em que ela está lá para fazer essa apresentação, então ela começa, por exemplo, a suar ou a tremer. E quando ela percebe que está suando ou que está tremendo, o fato de perceber essa reação, esse sintoma de ansiedade, faz com que ela se sinta ainda mais ansiosa, porque aí ela começa a pensar, o que os outros vão pensar? Será que as pessoas estão percebendo que eu estou nervosa? E isso só aumenta a ansiedade e a pessoa começa a se incomodar com o fato de estar ansiosa naquela ocasião. O medo e a ansiedade, como eu já falei, são emoções naturais, são emoções normais, nós precisamos deles. Eles têm uma função na nossa existência. Eles não são de tudo um problema, mas a forma como nós nos relacionamos com eles pode torná-los um grande problema. É claro também que quando eles ocorrem em proporções excessivas, de forma incapacitante, eles se tornam também um problema. Se eu tenho medo, se eu me sinto ansiosa a ponto de não conseguir executar atividades simples ou atividades necessárias no meu dia a dia, o medo e a ansiedade que eu sinto vão provocar sim problemas para mim e eu preciso tratá-los. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui hoje é que a intolerância ao medo e à ansiedade acabam por aumentar o efeito que esse medo e que essa ansiedade produzem em nós. Se nós aceitarmos, se nós tolerarmos as sensações, as reações de ansiedade e de medo que ocorrem em nosso organismo, que ocorrem também em nossa mente, nós perceberemos que eles se manterão num nível mais controlável. Mas quando eu sou intolerante, quando eu me assusto, eu me apavoro, ao perceber os primeiros sinais de ansiedade, ao perceber os primeiros sinais de que eu estou com medo, então eu aumento, eu potencializo o efeito que ele tem sobre mim. Esta é uma série de vídeos sobre ansiedade e a primeira dica que eu quero deixar para você nesta série é: aprenda a tolerar mais os sinais de ansiedade, aprenda a aceitar que a ansiedade e o medo fazem parte da nossa vida. Você não precisa fugir, você não precisa evitá-los a todo custo. Aprender a conviver com eles será muito mais produtivo e saudável para você.